Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo da lição bíblica, falando e abordando sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Estamos em uma série de lições falando sobre a Bíblia, como que ela foi composta, escrita, a sua confiabilidade, a sua autenticidade, sua veracidade. E nesta aula teremos a oportunidade de entender por que ela é inerrante, infalível, Palavra de Deus. Então eu quero convidar você a estudar com afinco esta lição, que sem dúvida aumentará a sua fé, aumentará a sua confiança na Bíblia Sagrada e fará com que você alcance as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos então ao texto áureo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. Verdade afirmada por Cristo, que a Bíblia não falhará em suas promessas, em suas profecias. Tudo quanto está escrito na palavra se cumprirá, acontecerá, conforme Deus assim falou. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras, matéria esta da bibliologia. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Olha só que interessante. São dois termos que parecem ser sinônimos, na verdade têm os seus conceitos próprios, que é infabilidade e inerrância, que apontam a veracidade das Escrituras e sem dúvida indica que nas Escrituras não há falha nenhuma, seja ela em questões históricas, científicas, espirituais. Tudo quanto está escrito nas Escrituras é verdade, pois de Deus está a inspiração nas Escrituras. Vamos então ao primeiro tópico, o que é a inerrância da Bíblia. Vamos entender este conceito. Este conceito, de uma forma bem breve, bem simples, significa que não há erro nenhum. Tudo quanto se afirma nas Escrituras é verdadeiro. Mesmo quando a Bíblia registra um erro de qualquer personagem bíblico, ela está afirmando com veracidade. Deste modo, a Bíblia ela é isenta de quaisquer erros, seja nos campos espirituais, doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos. Tudo quanto está afirmado nas Escrituras, de fato é verdade. Por que podemos confiar tanto nas Escrituras e tudo quanto está escrito é verdadeiro? Porque Deus não pode errar. Uma vez que as Escrituras é divinamente inspirada, tem a sua origem em Deus, é a origem divina, ela não pode conter erros, que o próprio Deus não erra. Logo, é aquilo que está na nossa profissão de fé. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e inerrante, infalível, completa e inspirada a palavra de Deus, conforme Salmos 19, 7, João 10, 35. Então, tudo isso já nos mostra que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é digna de confiança e ela é autêntica em tudo quanto afirma. Ponto 2 do tópico primeiro coloca a seguinte questão, que a própria Bíblia reivindica a sua inerrância. Olha que interessante. Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Logo, a ideia dela ser inerrante também está descrita segundo os autores bíblicos, conforme Salmo 18, 30, que a palavra de Deus é provada. No segundo Samuel 22, 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Tudo isto reivindica a autoridade, a inerrância das Escrituras. O próprio Cristo, em Mateus 5,18, diz que nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, pois a Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser anulada, conforme está em João 10, 35 e João 17, 17. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Ponto 3, a infabilidade e a inerrância da Bíblia. Olha que interessante. O vocábulo infalível, o que significa? O que representa? É o que não pode conter erro, nem falha. Por que não haverá falha, não haverá qualquer erro
né, no seu cumprimento, pois de Deus vêm as promessas, pois de Deus vêm as profecias. Logo, tudo quanto Deus usou os teus servos para profetizarem, para prometerem, se cumprirá no tempo oportuno, no tempo que nós chamamos de Kairós. No tempo de Deus há de se cumprir. Nenhuma palavra que vem de Deus, ela voltará vazia. Pelo contrário, conforme Isaías 55:11, né, cumprirá e acontecerá. Logo, a Bíblia é infalível, pois ela não falha em suas promessas, pois de Deus vem. Ao mesmo tempo, a gente não confunde o termo com o termo inerrância, pois a gente entende e percebe nas Escrituras que não há nenhum erro, não há nenhuma contradição, não somente no tocante àquilo que é a salvação, a redenção dos seres humanos, mas todas as promessas, tudo quanto acontece já no nosso tempo presente e tudo quanto acontecerá futuramente, tudo quanto já se cumpriu nas Escrituras. Se você levar em conta as inúmeras promessas que estão nas Escrituras, né, e levar em conta o jornal, as notícias, os fatos históricos, você vai entender que tudo quanto foi profetizado até aqui que era para se cumprir, já se cumpriu. O mesmo Deus que garantiu o cumprimento de todas as promessas até então, é o mesmo Deus que cumprirá todas as palavras, todas as promessas. Logo, ela é infalível e ela é inerrante, palavra de Deus. Logo, não podemos confundir esses termos que parecem serem redundantes ou parecem serem sinônimos, pois um indica e, né, nos faz entender a incapacidade de falhar que está nas Escrituras, e o outro é que ela é livre de erro. Embora as Escrituras foram escritas por homens falhos, homens sujeitos aos erros, no entanto, Deus, através do seu Espírito, garantiu que não houvesse qualquer erro, que não houvesse qualquer contradição nas Escrituras. Logo, a Bíblia, né, ela reivindica em si com isso a sua autoridade e a sua inspiração. Então, podemos crer que aquilo que está nas Escrituras de fato é a palavra de Deus. Segundo tópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Olha que maravilha! Nós temos o que nós chamamos de manuscritos ou autógrafos, porque foram escritos do próprio punho, foram escritos por homens, e o Espírito Santo garantiu que esses manuscritos fossem escritos sem erros, sem qualquer falha, né? Seja em papiro, que foi o material de escrita, seja em pergaminho. Todos esses homens, todos esses escreventes, conforme Romanos 16:22, Filemão 1, versículo 19, todos esses homens tiveram de Deus a inspiração, tiveram de Deus a preservação para que escrevesse conforme a vontade de Deus. E vamos encontrar, né, Paulo escrevendo, eu vos escrevi, como temos carta como Romanos, que foi Tércio que escreveu, mas a autoria é paulina. No entanto, o Espírito Santo esteve conduzindo, né, na escrita dos manuscritos originais, dos textos originais, para que a exatidão estivesse presente conforme a vontade de Deus. Com isso, vemos e entendemos que o Espírito Santo preservou, manteve a revelação incorruptível. Olha que interessante. Então temos as Escrituras. Mas talvez você diga e já se perguntou, mas hoje nós não temos acesso aos originais. Como faremos então? Como confiaremos nos manuscritos que temos hoje, nas versões, nas traduções? Existe a questão da fé, também existe a questão da razão. O que nós vamos fazer então com a razão? Nós vamos levar em conta os manuscritos. Esses originais, não, cópias, mas cópias que são fidedignas, cópias que são comparadas com outras cópias, comparadas por meio dos arqueólogos, pesquisadores, estudiosos, e vamos chegar à conclusão que os manuscritos chamados de apócrifos, ou seja, são também confiáveis, são também cópias fidedignas dos originais. E hoje temos cerca de 25 mil cópias, né, que não mostram qualquer contradição, não mostram qualquer variação e de fato estar de acordo os escritos, os manuscritos mais antigos. Logo há uma confiança nisso aí.
Óbvio, comparando, né, o texto original com o texto original, a Bíblia do Antigo Testamento é escrita em hebraico e alguma parte em aramaico, e o Novo Testamento é escrito todo em grego. E esses manuscritos chamados de apócrifos, manuscritos que são cópias dos originais, estão nesses termos, então são de um todo confiáveis. E olha que interessante, quem escreveu e preservou isso foram os escribas judeus, né, que escreveram e reescreveram com precisão milimétrica. E o próprio Deus veio garantindo isso aí para que pudesse preservar, né, a redação primária da palavra de Deus, que estão nos manuscritos originais, chamados de autógrafos, né, escritos de próprio punho, e depois preservado pelo Espírito Santo nas cópias fidedignas dos originais, chamado de apócrifos. Logo, a versão que temos hoje, as cópias que temos hoje, são fidedignas aos originais. Aqui me permita, querido aluno, querido professor, né, colocar uma observação. Quando for comprar uma Bíblia, uma tradução, né, leve em conta a editora, leve em conta a linguagem que está sendo usada, se é uma linguagem equivalente, dinâmica. Leve em conta não pela capa, não pelo valor, mas o quanto que é fiel ao texto original, aquela versão, aquela tradução que você está adquirindo, para que você tenha em mãos uma cópia fidedigna das Escrituras Sagradas. No ponto 3, no tópico 2, temos os apócrifos e pseudo-epígrafos. Olha que interessante. Vamos entender que os apócrifos, chamados de escondidos, espúrios, tais como Tobias, Judite, Macabeu, Baruque e outros mais, apresentam erros absurdos, doutrinas falsas, divergentes de um todo das Escrituras. E onde que você encontra esses livros? Na Bíblia Vulgata Latina, que tem um acréscimo aí de pelo menos 7 livros. Enquanto a Bíblia Protestante, que a gente entende, percebe, estuda e concorda que é uma cópia fidedigna original, a Bíblia Protestante tem 66 livros, chamados de, né, livros que são apócrifos, né, cópias fidedignas. Mas os apócrifos, que são os espúrios, nós vamos entender que eles estão erroneamente inseridos, que tem o seu valor histórico, mas não tem valor nenhum canônico. Além de ter os livros de acréscimos, que são pelo menos 7 na Vulgata Latina, nós temos os pseudo-epígrafos, os falsos escritos, atribuídos a pessoas como Moisés, Pedro. E nos manuscritos originais, nos colégios apostólicos, nos estudiosos mais renomados, nós não encontramos qualquer respaldo para validar que esses textos de fato se atribuem a grandes homens como Moisés e Pedro. E vai levar em conta também que os livros de acréscimos, né, os apócrifos aí, eles não estão nem na Bíblia hebraica, né, na nossa composição é 39, que corresponde aos 24 livros da Bíblia hebraica. Não há nenhum livro acréscimo como temos na Vulgata Latina. Mas o próprio Cristo, o nosso Jesus, vai atestar que aquilo que de fato está na lei, profetas escritos, conforme Lucas 24, 44, é de fato autêntico, é de fato verdadeiro, é de fato inspirado pelo Espírito Santo. Esses são 39 livros. Nenhum pai da igreja, nenhum teólogo de fato, né, fiel à ortodoxia, nenhum judeu rabino dos mais antigos aprovaram esses livros que foram inseridos depois. Então, a nossa fé e a nossa confiança na inerrância da Bíblia Sagrada, na infabilidade da Bíblia Sagrada, estão nos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Vamos ao tópico 3, então. A verdade nas Escrituras. Olha que interessante. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade do hebraico significa que é confiável e que é correto. E a Bíblia é correta em todo o seu sentido. Ela é confiável porque de Deus foi inspirada e com exatidão de acordo à vontade de Deus. João 14,6, Romanos 3,4, João 17,17, tudo reforça que a Bíblia é verdadeira e tudo quanto nela está escrito é verdade. Os ateus, os críticos,
quanto mais eles se esforçam para provar que a Bíblia não é verdadeira, ela se mostra, ela se revela verdadeira. Quantas pessoas que no estudo sério para provar que a Bíblia é um livro qualquer, descobriram e encontraram que de fato a Bíblia é a palavra de Deus e vieram crer nas Escrituras Sagradas. E como que você pode crer nas Escrituras? Acreditando que de Deus ela foi inspirada. Conforme Hebreus 6,18, Tito 1,2, Deus não mente. Deus não tem qualquer mentira. Deus não pode mentir. Então podemos confiar na sua palavra, pois a autoridade que nela emana, ela emana do próprio Deus. Então o que Deus afirmou, ele é fiel para cumprir, pois Deus é soberano. Deus não tem apenas poder, ele é todo poderoso. E as Escrituras, que é inerrante, que é infalível, ela também está composta de verdade espiritual e moral. Olha que interessante. Tudo quanto precisamos saber de Deus, a Bíblia já nos revela, a Bíblia já nos dá o conhecimento completo de Deus, não sendo necessária qualquer outra revelação para a nossa salvação ou crescimento espiritual, conforme Deuteronômio 4:2, Provérbios 35:6. Então a Bíblia é confiável. O saudoso pastor Antônio Gilberto afirmou de tudo quanto é necessário saber acerca do homem, da vontade de Deus, do comportamento esperado, nas Escrituras estão presentes. A Bíblia é um livro composto de direitos, deveres, normas, regras, tudo quanto para que o homem possa andar em santidade e assim vir louvar ao Senhor. Não precisamos de qualquer acréscimo, pois a Bíblia ela é suficiente para nos mostrar o que é correto, o que é moral, o que é imoral, o que é pecado e o que não é pecado. Então as Escrituras é suficiente para isso. E esta autoridade que está nas Escrituras, ela é suficiente. Nenhum outro padrão de comportamento hoje, nenhuma outra ética está acima das Escrituras. A Bíblia é um livro maior. Me permita colocar aqui, se nós seguirmos a Bíblia Sagrada num sentido pleno da coisa, íntegro da coisa, não precisamos de nenhuma outra norma, de nenhum outro regimento interno. A Bíblia é suficiente para um comportamento louvável, para vivermos em sociedade, para vivermos em plenitude na presença do Senhor. Tópico 3.3 diz: a verdade histórica e científica, tudo quanto se pode provar, tem sido provado, e a Bíblia tem se mostrado infalível em toda a matéria que ela aborda. John Wesley afirmou que se houvesse algum erro, poderia haver 1000. Se existisse alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro da verdade de Deus. Mas a Bíblia, em todas as suas verdades, em todos os seus fatos, em todas as suas revelações, tem se mostrado verdadeira. Tudo quanto se prova, tudo quanto se busca. E até hoje não se encontrou nenhum erro nas Escrituras, pois o próprio Deus guiou os escritores e preserva as Escrituras até nos dias de hoje. Logo, meu querido, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Então precisamos se aproximar das Escrituras com fé, que é a palavra de Deus. Precisamos se agarrar nas promessas que estão na Bíblia Sagrada e levar a sério, pois Deus prometeu e Ele vai cumprir. Não podemos brincar com a palavra. Deus, Ele é fiel, Ele zela pela sua palavra para cumprir. Então coloque em prática, busque saber daquilo que Deus quer para a sua vida, daquilo que Deus quer para a sua vida e coloque em ação, coloque em cumprimento para que o nome de Deus seja louvado. Se você tem alguma dúvida ainda sobre as Escrituras, sobre aquilo que é verdade, compare, busque no jornal, busque nas notícias, busque nas matérias científicas e você vai encontrar o que eu estou falando. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante. Eu estou falando da Bíblia aqui, 1189 capítulos, 66 livros, 31.173 versículos presentes nas Escrituras. Não estou falando de livros acrescidos depois.
Não, estou falando dos livros considerados canônicos, aceitos pelos pais da igreja, aceitos pelos grandes rabinos e confirmado pelo próprio Cristo. Então, fique com as Escrituras, estude a palavra, ame ela, pois é a palavra de Deus. Você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que ainda não conhecem as Escrituras, que ainda não conhecem a palavra de Deus, e você encontrará o alimento espiritual para a sua vida, aumentará a sua fé quando você colocar em prática e viver as Escrituras. E você que é professor, eu convido você a acessar o site EBD Interativa e lá acessar dinâmicas, subsídios, slides como esse da EBD em Foco e assim ser abençoado e dar uma aula audiovisual que com certeza fará diferença para o seu aluno, para o seu bom aprendizado. Eu agradeço pela sua atenção, eu agradeço por você acompanhar este vídeo, aula, deixar o seu like, o seu comentário, faça a sua inscrição, compartilhe, abençoe vidas e que Deus abençoe a sua vida também, a sua casa, toda a sua igreja e até a próxima aula, onde estaremos aprendendo mais sobre a Bíblia e com isso conhecendo melhor a revelação de Deus. Que assim Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.